E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos então para a parte 2 da nossa aula de padrões econômicos de produção e distribuição. Na aula 1, a gente falou sobre o emprego de tecnologia e também sobre a distribuição de produtos e as corporações transnacionais. Hoje a gente vai estar falando de intercâmbio comercial, conteúdo da página 102 e 103. Bom, então o que é intercâmbio comercial? Se a gente for pegar aqui pela palavra, né, inter vem de internacional. A palavra câmbio significa troca. Ou seja, a gente vai ter aí um comércio, né, a troca comercial internacional. Então, intercâmbio comercial simplesmente é o comércio entre países, quando um país vende e compra um para o outro. E é uma troca bem comum, né? Então, país normalmente ele não só vai vender, ele vai comprar produtos. Existe essa troca, esse intercâmbio comercial. O Brasil, por exemplo, vende vários tipos de produtos para os Estados Unidos e compra outros, assim como ele faz com a China, com a Argentina, com o Chile, com vários países aí pelo globo. Também comércio entre países ou intercâmbio comercial pode também ser chamado de comércio exterior. Quais são os produtos que são vendidos no intercâmbio comercial? A gente tem 3 tipos de produtos. Os produtos agrícolas, normalmente chamados de commodities, de matéria-primas, podem ser de fontes agrícolas, podem ser de fontes minerais, como o minério de ferro, o cobre, também são commodities, e bens industrializados, e também de serviços. Esses tipos, esse comércio exterior, né, o intercâmbio comercial, ele é de 2 tipos. Ele vai ter as exportações, que é a venda de produtos ou serviços de um país para o outro, né? Então, exportação é quando o país está vendendo para outro país, e as importações, que é a compra de produtos ou serviços de um país para o outro. Ou seja, quando um país está comprando, é uma importação. Quando ele está vendendo, é uma exportação. E aí vale destacar, né? Quando a gente compra um produto de outro país, né? A gente compra um produto que só vende e só é fabricado lá nos Estados Unidos, por exemplo, fora do Brasil. A gente diz que esse produto é um produto importado, né? Porque é uma compra internacional, uma compra de outro você comprou de outro país, beleza? Então, importações são as compras, exportações são as vendas. Bom, uma coisa muito importante dentro do intercâmbio comercial é a balança comercial. Por meio dela, a gente vai saber se um país está ali em equilíbrio, né, dentro desse comércio. Bom, o que essa balança vai medir? Ela vai trazer ali a relação, ou seja, a diferença entre os valores das exportações e das importações. Ou seja, a diferença entre os valores do que se vende e do que se compra. Venda menos compra. Dependendo dessa conta, né, dessa relação de valores da balança comercial, um país pode ter um superávit ou um déficit comercial. Superávit comercial ou um déficit comercial. Normalmente, essa balança comercial é feita num período de 1 ano, às vezes de 1 mês, para o país saber como andam as suas contas. Um superávit comercial é quando um país tem um saldo positivo, ou seja, ele tem mais exportação, ele fez mais exportações do que importações. Então, nesse caso, esse país ele pode se tornar um credor. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar um comércio, um intercâmbio comercial entre Brasil e Estados Unidos. Digamos que o Brasil, né, vendeu para os Estados Unidos produtos agrícolas e os Estados Unidos vendeu para o Brasil produtos industrializados. Produtos agrícolas, gente, eles não têm valor agregado. O que é valor agregado? É um valor que, para você produzir aquele produto, você tem um gasto maior, e esse gasto que você teve para produzir esse produto, essa mercadoria, vai entrar no valor final. Então, vai agregar valor, esse produto vai ficar mais caro. Produtos agrícolas não têm valor agregado, porque a mão de obra na produção desses produtos, na plantação, não são tão elevadas,
não existe tantos gastos, né, se comparado a outros tipos de produtos, então eles não têm valor agregado. Então, digamos que o Brasil, vendendo produtos agrícolas para os Estados Unidos, lucrou 1 bilhão. Vou usar valores menores para ficar mais fácil de entender. E acredite, 1 bilhão é um valor pequeno dentro do comércio internacional. Os Estados Unidos vendeu tecnologia para o Brasil, produtos industrializados tecnológicos. Esses produtos têm valor agregado. Por quê? Porque a mão de obra dele é especializada. Não é qualquer pessoa que produz um computador, uma televisão de última geração. Então, além disso, um televisor, um computador, ele tem peças dentro deles e cada peça tem seu valor. Então, tudo isso agrega valor para o produto, tornando ele mais caro. Então, as vendas desses produtos dos Estados Unidos para o Brasil deu um lucro para os Estados Unidos de 3 bilhões. Então, o Brasil vendeu produtos agrícolas a 1 bilhão e comprou produtos a 3 bilhões. Ou seja, os Estados Unidos vai ter um superávit, porque seu saldo foi positivo, ele lucrou 2 bilhões. Então, os Estados Unidos pode se tornar credor do Brasil. Né? Nessa troca comercial, o Brasil saiu devendo, os Estados Unidos é um credor. Ou seja, ele pode usar esses 2 bilhões aí, se o Brasil não tiver para pagar, ele vai ali, digamos que emprestar, né? E o Brasil vai pagando aos poucos, mas vai ter acréscimo de juros. Então, é complicado se um país ficar em déficit comercial, como nesse exemplo que eu dei, o Brasil ficaria em déficit comercial, ou seja, saldo negativo. Quer dizer que o valor das suas exportações foi menor do que a das importações. Então, ele vai ter dívidas com o exterior. No exemplo que eu dei, ele teria dívidas com os Estados Unidos. Beleza? Então, galera, é sempre importante o país tentar ficar em superávit comercial, tá? Normalmente, os países desenvolvidos que produzem tecnologia, no caso da União Europeia, né, os países europeus, os Estados Unidos, o Japão, normalmente eles têm superávit, porque os produtos que eles vendem têm valor agregado. Países que dependem de commodities agrícolas ou minério de ferro, de commodities em geral, normalmente eles têm déficit comercial, porque são produtos que têm pouco valor agregado, tá? Só que o Brasil, ele consegue ter superávit. Isso porque o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Né? Muitas vezes se diz que o Brasil é o celeiro do mundo. O que é o celeiro? Um local onde você armazena, guarda comida, alimentos, mantimentos. Porque o Brasil ele consegue produzir uma grande quantidade, uma grande variedade de produtos agrícolas e ele exporta para o mundo todo. Soja, cana-de-açúcar, café, entre outros, cacau, frutas em gerais. Então, por essa capacidade que o Brasil tem de produzir dentro da agricultura, ele ainda consegue ter um superávit. Então, por exemplo, lá em 2017, as exportações do Brasil atingiram um valor de 217,7 bilhões de dólares. De dólares, nem são reais. Dólares, não reais. Não nossa moeda real, né? As importações, ou seja, nesse mesmo ano o Brasil gastou comprando produtos de outros países em torno de 150,7 bilhões de dólares. Ou seja, 217,7 menos 150,7, então a diferença entre os dois, né? O Brasil teve um superávit comercial de 67 bilhões de dólares. Então o Brasil, em 2017, teve um lucro, né? Ele não ficou sendo devedor de ninguém. Não ficou devendo ninguém. Aí vocês podem perguntar, mas professor, por que o Brasil então é um país que ainda não é desenvolvido, né, tendo esse lucro, tendo toda essa capacidade de produção, né? Afinal, o que facilita muito é que o Brasil é um país grande, tem muitas terras férteis, não tem muitos desastres naturais, então isso tudo facilita. Mas, infelizmente, a gente tem outros problemas, né? A má gestão desse dinheiro, a má distribuição, né, desse PIB, desse lucro, e má distribuição de renda no Brasil,
escolaridade que não é muito elevada, corrupção, enfim. Mas esse é assunto para outra aula, gente. Comércio do Brasil, comércio exterior do Brasil com o BRICS e com os Estados Unidos. Até um pouco tempo atrás, o principal parceiro comercial do Brasil era os Estados Unidos. Hoje, o principal parceiro do Brasil é a China, os Estados Unidos está em segundo lugar. E o Brasil vem aumentando nos últimos anos aí o seu comércio com o BRICS. Então, com a China, o Brasil tem valores bem elevados, né? O Brasil vende para a China exportações no valores de 47 bilhões e meio e compra produtos chineses no valor de 27,3 bilhões. Com os Estados Unidos, as exportações estão bem abaixo, né? Se comparado com a China. O Brasil lucra ali 26,8 bilhões de dólares em exportações e na compra de produtos importados dos Estados Unidos, o Brasil gasta 24 bilhões e meio. Então, fica ali um superávit ainda, mas pequeno, né? O Brasil tem um superávit com a China bem superior. A Índia tem um valor de 1,8 bilhões, né, de superávit, sendo o menor valor aqui com a Rússia, tá? Isso acontece porque, como eu falei, o Brasil ele vende muitos produtos agrícolas, né? E apesar de serem produtos que não têm valor agregado, são produtos de primeira necessidade, porque as pessoas precisam se alimentar e no caso da soja, ela é usada como matéria-prima para muitos outros tipos de produtos alimentícios, ou até mesmo para se transformar em ração para a pecuária de outros países. Então, por conta disso, o Brasil tem aí um lucro, mesmo sendo produtos sem valor agregado. No caso da Rússia, as compras e as vendas são poucas porque a Rússia vende produtos parecidos com a do Brasil. Então, meio que um não precisa comprar e vender para o outro. Por isso, os valores são mais baixos. Apesar da Rússia estar numa região onde parte do seu território sofre com o inverno, ele tem ali mais para a região sul e sudeste ali do seu território, terras férteis, onde a Rússia também consegue plantar bastante. Lembre-se que a Rússia tem um território enorme, tendo também muitas terras férteis. Bom, com os Estados Unidos passou a ser o segundo maior parceiro comercial do Brasil e esses valores aqui de exportação e importação, eles têm oscilado, ou seja, a gente está vendo aqui o exemplo de 2017, mas eles mudam, eles variam bastante, dentro aí da década de 2010 eles têm variado bastante. O principal parceiro do Brasil é a China. Em 2017 a gente viu que o Brasil vendeu para a China produtos que deu no total aí o valor de 47 bilhões e meio de dólares. 79,6% desses produtos vendidos corresponde a 3 tipos só de produtos, que é a soja, pegando aí 42,7%, minério de ferro, 21,5% e petróleo, 15,4%. Os 3 são commodities e os 3 não possuem valor agregado. Então, ainda assim, o Brasil teve um lucro muito grande porque, como eu falei, a soja é um produto utilizado numa variedade, ela é matéria-prima para uma variedade de produtos. E muito da soja é aproveitado, gente. O óleo, a semente, né, o grão ali da soja. Então, o Brasil tem lucro muito grande e a China compra muita soja do Brasil. Isso se deve também porque a China tem uma população enorme e essa população precisa ser alimentada. Além do próprio minério de ferro, que vai ser usado pela indústria chinesa, e o petróleo. Então, se acontecesse um acidente com a soja brasileira, sei lá, digamos que o Brasil desse uma praga e perdesse mais da metade de sua soja, a gente ia ter uma crise, né? Porque a gente ia perder muito das nossas exportações. Então, o PIB do Brasil ia cair bastante. Então, por isso que é importante o Brasil também não depender muito da venda só de um produto, apesar que a soja hoje é um produto que traz bastante lucro para o Brasil.
E com relação às nossas importações com a China, ou seja, o que a gente compra deles, o Brasil gasta aí 27,3 bilhões de dólares em 2017 e o predomínio é de produtos com valor agregado, ou seja, produtos industrializados. O Brasil compra da China peça de aparelhos de telefonia, televisores, terminais portáteis, de telefonia móvel, entre outros. Como eu falei, são produtos que têm valor agregado porque tem uma mão de obra especializada e esses produtos juntam matérias-primas diversas que vão agregando valor. Então o Brasil teve aí 27,3 bilhões de dólares de gastos com os chineses, ainda assim teve aqui, né, um superávit de 20,2 bilhões. Então, se o Brasil, né, se nós brasileiros, Brasil todo, a gente conseguisse nos organizar melhor, combater a corrupção, melhorar no nosso sistema educacional, porque o Brasil tem capacidade de produzir cientistas, né, sala de aula, tirar da sala de aula cientistas, médicos, né? Imagina, a gente poderia ter hoje várias pessoas trabalhando e já criando vacina, né, contra o coronavírus, que é a nossa realidade que a gente está vivendo hoje. Mas infelizmente nós não temos uma área de pesquisa tão forte, porque o Brasil não investe nisso e nossa educação é muito defasada, então a gente não temos surgindo muitos cientistas, né, porque nós não preparamos nossos alunos e nossos professores para isso. Então, hoje o Brasil depende da produção de vacinas de outros países, né? A gente vai ter que comprar, o Brasil vai ter que gastar dinheiro, sendo que nosso governo poderia incentivar a pesquisa e ter pessoas brasileiros trabalhando nisso, né? Mas, infelizmente, isso não acontece, porque nosso país tem bastante potencial para se tornar uma potência mundial, mas não é aproveitada, infelizmente. Mas vale até dizer que é difícil, né, gerenciar um país gigante como o nosso, mas há quem consiga. A China hoje é a segunda maior economia do mundo, tem um território maior que o nosso e tem uma população muito, mas muito maior que a nossa, né? Então, galera, para finalizar a aula, então, uma atividade simples, para variar. Explique o que é, vocês vão explicar o que é superávit comercial e déficit, quase não saiu, minha garganta já está seca, comercial. Basicamente vocês vão falar a diferença de um para o outro, mas vou explicar, né, o que é superávit comercial e o déficit comercial. Beleza? Então é isso. Bom estudos para todos e até a próxima.